Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio o credor que o ameaçava levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas elas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, mãe, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Aqui nós temos um clamor de necessidade. E quantos estão na casa do Pai e se veem num momento de aperto e não sabem a quem clamar, a quem pedir ajuda? Porque se vê numa situação que todos fecharam a porta para ela, todos fecharam as portas e não tem nenhuma luz no fim do túnel para pedir ajuda. E aqui nós vemos uma viúva que estava nessa situação. Enquanto não toca na família, a gente vai dando um jeito. Mas a partir do momento que a ameaça vem e toca na família, é o momento que começa a desmoronar o homem. É o momento que a gente começa a colocar a mente num estado de êxtase, em busca de uma solução. E aqui nós vemos o exemplo da viúva que chegou nesse momento. O marido dela havia morrido. E chegou os credores e viram a situação dela. E como viram que ela não tinha como pagar as dívidas, queriam levar os filhos dela como escravos. E nesse momento, a viúva, ela se lembra do que o marido dela fazia. Glória a Deus. Porque diz aqui que o marido dela servia e temia ao Senhor. Oh, glória. E nesse momento ela lembrou do que o marido dela fazia, do Deus que o marido dela servia. E ela foi a Eliseu. Aqui nós olhamos para Eliseu como a casa de Deus. E ao adentrar a casa de Deus, ela clama por ajuda. E quando a gente se vê num momento em que tudo é fechado, todos viram as costas para nós, Deus nos coloca num caminho
que faça com que todos olhem para você. Olhem e vejam o quão para baixo você está. Mas Deus, além de fazer isso, Deus permite que as pessoas também vejam a grandiosidade de Deus. Ô, glória! Porque Deus fez com que ela se prostrasse diante do homem de Deus. Você chegasse a Deus clamando por ajuda. Essa é a situação que muitos chegam na casa do Pai. É verdade, Senhor. Enquanto está tudo bem, tem dinheiro na conta, não tem nada afligindo o coração, muitos viram as costas para Deus. Mas a partir do momento que as coisas começam a apertar, a corda começa a apertar, aí as pessoas começam a enxergar o caminho de Deus. E nós olhamos para a própria história da Bíblia, a história da igreja. São poucas os exemplos que nós temos de pessoas que se achegaram no momento bom da vida. A maioria dos exemplos que nós temos na Bíblia são de pessoas que se achegaram quando estavam na ruína. Porque é nesse momento que as pessoas elas se desprendem do material e deixam Deus ser prior na vida delas. E quando a gente permite Deus ser prioridade na nossa vida, é nesse momento que Deus começa a fazer a transformação. Glória a Deus. Oh, Deus de honra e glória. Muitos são aflitos com isso porque se veem no momento difícil, se querem estar na presença de Deus para solucionar esse problema, só que querem que as coisas se resolvam rapidamente. E Deus vem nos ensinar que para se chegar diante dele, tudo bem nós chegarmos aflitos, chegarmos em ruínas para Deus, mas Deus ele vai fazer com que nós passemos por um período de transformação. É nesse período de transformação que nós vamos começar a aprender a olhar para Deus, não somente como um Deus que realiza milagres, que faz situações impossíveis se tornarem possíveis, mas Deus coloca nós para passar por um processo que aprende a olhar para Deus como Deus realmente é, e nos ensina a não querer os milagres de Deus, mas querer a graça dele. Oh, glória a Deus, aleluia. No Deus de honra e glória. Quando glorioso Deus, Israel saiu do Egito, Deus presenteava eles diariamente com o maná. verdade. E hoje o maná que nós temos é a graça de Deus, para que nós possamos se achegar diante dele dia a dia, com mais fome da presença dele. Oh, glória, glória a Deus. E para isso, a gente precisa estar disposto a querer a transformação de Deus. E uma das premissas que Deus nos ensina, Jesus nos ensina, é amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo isso começa com uma oração. A gente precisa se dedicar em oração a Deus, para que nós possamos reduzir o caminho até Ele. A Bíblia fala em Romanos que através do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem traduz a nossa oração a Deus.
Em outras palavras, nós precisamos ter a ciência de que, para que nós possamos se achegar a Deus, nós precisamos considerar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo é quem nos ensina a palavra. Não adianta a gente querer ler a Bíblia sem convidar o Espírito Santo para estar com nós, para nos ensinar. Vai ser somente palavras ao vento. Mas quando a gente convida o Espírito Santo, as palavras saltam aos nossos olhos. O entendimento da palavra vem a nós. E quando a gente tem conhecimento disso, a gente está apto a deixar Deus operar em nossa vida. E foi isso que essa viúva fez. Ela deu ouvido ao que Eliseu fez. Só que a situação dela era tão precária que ela só tinha um azeite, um pouco de azeite. E Deus é maravilhoso. Deus vai pegar o que você tem de mais valioso para você nesse momento e fazer com que isso seja o teu canal de bênção. Glória a Deus. Quando Deus fala, Eliseu falou para aquela viúva: pegue o azeite e derrame na vasilha. Mas antes de derramar na vasilha, Eliseu pediu para ela: vai e fale com teus vizinhos e pegue emprestado. Teus amigos e vizinhos, pegue emprestado. Deus vai permitir com que as pessoas elas possam contribuir com a sua bênção. Ô, glória! Mas na hora da sua bênção, de Deus fazer a bênção ferver na tua vida, a bênção transbordar na tua vida, é somente de portas fechadas. Uma das orientações de Eliseu foi: depois que você pegar todas as vasilhas, entre com a sua família, entre com seus filhos em sua casa e feche a porta. Por que fecha a porta? Porque o que Deus queria fazer na vida daquela viúva não era para incluir outras pessoas, mas a grandiosidade de Deus, o milagre que Deus queria fazer na vida dela, era somente ela e os filhos dela. E a partir do momento que ela começou a usar a fé dela, a crer na palavra do homem de Deus, e começou a derramar o óleo, aquele óleo foi enchendo 1, 2, 3, várias vasilhas, até o ponto que o filho dela falou: mãe, acabou as vasilhas. E nesse momento, acaba de derramar o óleo. Ou seja, quando Deus vai derramar a bênção na nossa vida, vai ser na medida certa, que nós possamos Glória a Deus. comportar aquilo. Deus. Nada vai ser em excesso, de modo que a gente venha se prejudicar. Mas para até a gente chegar nesse momento, tem um momento de preparação. Para a viúva foi ela ir atrás de mais vasilhas. Para nós, o momento de preparação é a gente reconhecer a pessoa do Espírito Santo, reconhecer Deus em nossa vida e começar a passar pelo processo de entendimento de qual a prioridade que a gente quer de Deus na nossa vida. E quando a gente entende isso, Deus começa a derramar as bênçãos na nossa vida. Deus começa a operar. Deus começa a trazer a vida quem a medicina quis dar por morto, quem a medicina quis desenganar, quem a medicina quis com que a pessoa ficasse triste com aquela mensagem. Não por mal da medicina, mas por um homem ter uma visão limitada, baseada no conhecimento. Mas agora, quando a gente vai para Deus, aquilo que era para ser impossível, Deus faz acontecer. Glória. Aquilo que era para
não ocorrer nos olhos do homem, assim chega Deus e mostra. É assim que acontece quando você me permite estar dentro de você, habitando dentro de você. Glória a Deus, aleluia, Deus de honra e glória. Aleluia. E a Bíblia diz que quando terminou de preencher aquelas vasilhas com óleo, o homem de Deus orientou ela a pagar todas as dívidas e viver do que sobrou. Glória a Naquela Deus. época, o óleo era caro, não é tão barato igual nós temos hoje. Nós vemos que todo esse processo dela reconhecer a presença de Deus, reconhecer o processo, entender o que ela precisava fazer para que Deus agisse na vida dela, fez com que ela e a casa dela fossem abençoadas. Oh, glória. E tudo Deus que o mal maravilhoso, queria fazer, Deus de honra e glória. afastar a família dela. Oh, meu Pai. Aqui nós vemos essa bênção, ela teve um fim. E não foi do jeito que começa o capítulo 4, com os credores querendo pegar os filhos dela e colocando por escravos. Mas acaba essa primeira parte do capítulo 4 dizendo que ela e a família dela viveram com o que restou do óleo. Glória a Deus, aleluia. Depois elas quitarem todas as dívidas. Deus de glória. Deus. E é isso, essa é a mensagem de Deus hoje. Quando você se vê em aperto, você se vê numa situação difícil, onde não há luz para você caminhar, Deus nos convida a dobrar o joelho e orar a Ele, olhar para Ele. Oh, glória. Somente quando a gente olha para Ele, a gente passa a reconhecer Deus, colocar Deus como foco em nossa vida. Assim, as coisas começam a acontecer. Glória a Deus. E tudo que era para dar errado aos olhos do homem, Deus faz com que dá certo. Eita Deus. Deus faz o impossível acontecer. Glória a Deus. Mas tudo isso começa com nós. Em nós reconhecemos Deus como Aleluia. o único que pode fazer isso. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Santo. A gente não consegue querer que Deus age em nossa vida sem que a gente esteja à disposição de Deus. Jesus. Eita Deus. E o incrível é que para cada milagre, Deus poderia fazer acontecer sozinho esse milagre. Aleluia. Mas Glória a Deus pede com que a viúva derrame o azeite. Deus glorioso. Ou seja, não foi antes dela derramar o azeite, não foi depois dela derramar o azeite. Ela teve que começar a derramar o azeite para que Deus começasse a operar, a multiplicar o azeite. E é isso que Deus faz hoje com nós. Nos convida a derramar esse azeite, a pegar esse azeite e começar a derramar. Glória a Deus. Faz com todo esse milagre a ser derramado sobre o problema que a gente coloca nas mãos de Deus. Aleluia. Deus tem poder para fazer isso acontecer sem a nossa mão, sem nós. Ele é o Deus do impossível. Mas só que Ele é tão grandioso que Ele nos ensina que para que Ele consiga fazer algo, você tem que estar junto fazendo. Aleluia. Ou seja, Deus quer que você aprenda a fazer, para que cada momento que você precisar, você saiba o processo que tem que fazer para receber essa bênção. Glória a Deus.
E qual é o papel do mal em tudo isso? Aleluia. É apagar todos os ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos que Jesus ensina a nós a derramar o azeite. Glória a Jesus. É tentar apagar a presença de Jesus, todas as ações de Jesus. Oh Deus. É fazer com que as pessoas que estão na casa de Deus esqueçam de olhar para Deus, desistam de olhar para Deus, de olhar a grandiosidade de Deus, a desenganar o povo. E a gente só não permite que Ele venha desenganar nós quando nós estamos com o joelho aos pés do Pai. Oh, glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Deus! Irmãos, a mensagem que eu tinha para compartilhar, que eu queria compartilhar com os irmãos, era isso, de